Oi, meu nome é Maria Eduarda Jardim, eu sou mestranda no programa de Psicologia Social da UERJ, no Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos. Eu estou realizando estágio docente na disciplina de Memória e Resolução de Problemas e eu vou apresentar aqui agora o problema das 5 casas. O problema das 5 casas é um problema no qual você parte de um cenário aqui, no qual você tem 5 casas, casa 1 a 5 ali, né? Cada casa tem uma cor, cada casa tem um morador de uma nacionalidade diferente. Então são 5 nacionalidades, a gente tem aqui um sueco, um alemão, um inglês, um dinamarquês e um norueguês. E você tem 5 bebidas diferentes, então cada um deles bebe um tipo de bebida. Cada um deles fuma um cigarro diferente e cada um deles cria animais ou tem animais de estimação diferentes. Então qual é o objetivo? A gente também tem aqui 15 dicas. Essas dicas são as dicas que vão nos orientar a chegar na pergunta final. A pergunta final que a gente quer saber aqui é qual desses moradores é o que cria peixes. Então é isso que a gente quer solucionar. Então nosso objetivo nesse problema e conseguindo completar essa tabela aqui, né? Então eu vou colocando aqui conforme a gente for descobrindo na casa 1 qual é a cor, na casa 2 qual é a cor, qual é a bebida, e completando essa tabela. E para a gente chegar ao nosso objetivo, que é o objetivo final, descobrir quem é que cria peixes. E aí eu vou ler agora essas 15 regras aqui. Eu vou ter que sumir um pouco do vídeo algumas vezes, porque é muita coisa para mostrar, mas eu estou aqui com 15 regras, 15 dicas, né, que vão nos guiar aqui nessa resolução. Isso aqui é um rascunho que eu vou usar, que eu vou precisar. E aqui é a tabela final. Conforme eu for descobrindo, de acordo com essas dicas, eu vou colando aqui os personagens, características das casas, quais são as bebidas, quais são as nacionalidades, enfim. E aí eu vou solucionando esse problema aqui aos poucos. E primeiro eu vou ler todas as dicas. Bom, então as dicas que nós temos. O inglês vive na casa vermelha. O sueco tem cachorros como animais de estimação. O dinamarquês bebe chá. A casa verde fica à esquerda da casa branca. O dono da casa verde bebe café. A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros. O dono da casa amarela fuma Dunhill. O homem que vive na casa do centro bebe leite. O norueguês vive na primeira casa. O homem que fuma Blend vive ao lado do que tem gatos. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. O alemão fuma Prince. O norueguês vive ao lado da casa azul. O homem que fuma Blends é vizinho do que bebe água. Então, essas são as dicas que a gente tem. Como eu falei, não tem nenhuma cor, nenhuma nacionalidade, nenhuma bebida que se repita, nenhum cigarro, nenhum animal. Cada um deles tem uma dessas características diferente dos outros. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou usar essa tabela aqui para quando eu precisar usar de rascunho. Conforme eu for descobrindo quais as dicas mais fáceis, né? E conforme eu for tendo certeza das características, eu vou passando para cá. Então, vamos lá. Eu vou lendo as dicas. Bom, dica 1. O inglês vive na casa vermelha. Por enquanto, não tem nada que eu possa fazer com isso, né? O sueco tem cachorros como animais de estimação. O dinamarquês bebe chá. A casa verde fica à esquerda da casa branca. O dono da casa verde bebe café. A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros. O dono da casa amarela fuma Dunhill. O homem que vive na casa do centro bebe leite. Isso aqui eu já posso botar aqui, né? A casa do centro é a casa 3, que é a casa do meio. E ele bebe leite. Então a bebida aqui, nesse caso, é leite. Então já vou colocar aqui a bebida. Olha só, bebida, casa 3, leite. Então tá aqui uma garrafinha de leite para representar. Bom, continuando. O norueguês vive na primeira casa. Então a casa 1 a gente já sabe que a nacionalidade aqui é norueguês. Vou botar aqui a bandeirinha, Noruega. Bom,
O homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. O alemão fuma Prince. O norueguês vive ao lado da Casa Azul. E o homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. Essa dica número 14 aqui. O norueguês... Deixa eu ir riscando, né? O norueguês vive ao lado da Casa Azul. A gente viu que o norueguês é aqui na Casa 1. Só tem uma casa do lado dele, que é a Casa 2. Então a Casa 2, com certeza, é a Casa Azul, né? Eu vou colocar aqui, ó. Casa 2 é azul. Né? Vou riscar, então, aqui as regras que a gente já usou. Bom, então o que a gente tem aqui até agora? A Casa 1, a gente sabe que o norueguês mora nela. A Casa 2, a gente sabe que é azul. A Casa 3, a gente sabe que a pessoa que mora nela bebe leite. Casa 4 e 5, a gente não sabe nada ainda. Bom, mas uma coisa que a gente sabe aqui, olhando para essas dicas, é que a Casa Verde fica à esquerda da Casa Branca. Aqui, a dica 4. A Casa 1, ela está à esquerda da Casa Azul, então ela não pode ser a verde. A Casa Azul, ela é azul. A Casa 3 pode estar à esquerda da Casa verde, branca, né? Caso a Casa 4 seja branca. A Casa 4 também pode estar à esquerda da Casa branca e ser a Casa verde, caso a Casa 5 seja branca. A 5 não tem como, porque a Casa 5 ela não está à esquerda de nenhuma outra casa. Então, a Casa Verde só pode ser a 3 ou a 4, né? Então, eu vou escrever aqui no rascunho. Casa Verde pode ser a 3 ou pode ser a 4. Mas está escrito aqui já logo embaixo, aqui na dica 5, que o dono da Casa Verde bebe café. Então não pode ser a 3. Né? Vamos riscar aqui. Então a gente já sabe que a Casa Verde, então, é a Casa 4 e a Casa 5 é a Casa branca. Então, olha só, risquei aqui essa dica, né? A Casa Verde fica à esquerda da Casa Branca, porque a gente já descobriu. E aí, como eu falei, aqui embaixo está escrito, dono da Casa Verde bebe café. Então, eu vou colocar aqui na Casa Verde o café. Agora, a gente voltando aqui para a dica 1, a dica 1 fala que o inglês vive na Casa Vermelha. A Casa Vermelha só pode ser a 1 ou a 3. Mas a gente já viu que na Casa 1 quem mora é o norueguês. Então, só nos resta a Casa 3 ser vermelha e morar o inglês. E, consequentemente, essa aqui vai ser a Casa amarela. Então, eu vou botar tudo isso aqui. Ó, recapitulando, eu tentei dar uma espalhada aqui que estava ficando tudo muito colado. Casa 1, que a gente já sabe, né? A cor, então, das casas a gente já sabe todas. Casa 1 é amarela, mora o norueguês. Casa 2 é azul. Casa 3 é vermelha, mora o inglês e ele bebe leite. Casa 4, ela é verde e ele bebe café. Casa 5, ela é branca. É tudo que a gente sabe até agora. Então, voltando para as dicas aqui. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Ainda não dá para fazer nada com isso. O dinamarquês bebe chá. Isso pode ser na casa 2 ou 5, né? Mas vamos com calma. Vou botar aqui, dinamarquês bebe chá na casa 2 e 5. Dinamarquês chá. Mas tudo bem, vamos lá, continuando.
A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros. O dono da Casa Amarela fuma Dunhill. Isso a gente já sabe aqui, ó. Casa Amarela é casa 1. Então, eu vou colocar aqui Dunhill. Fumo cigarro aqui na casa 1. Ó. Então, agora a gente já sabe mais uma coisa aqui. O homem que fuma blend vive ao lado do que tem gatos. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill. O homem que cria cavalos só pode ser esse aqui da casa 2, né? Porque é só ele que mora do lado, né? Do que fuma Dunhill. Então aqui a gente sabe que são cavalos os animais que são criados. Vou colocar aqui então cavalo. Na casa 2. E vou riscar aqui. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja, o alemão fuma Prince, o homem que fuma Blends é vizinho do que bebe água. Ok. Então, recapitulando o que a gente sabe até agora. Casa 1 é amarela, norueguês fuma Dunhill. Casa 2 é azul, cria cavalos. Casa 3, inglês, bebe leite, né? E é vermelha. Casa 4, verde, bebe café. E casa 5, a gente só sabe até agora que ela é branca. Então agora eu vou voltar a ler aqui as dicas. Dica 1 já foi. Dica 2. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Então, vamos lá. Os suecos, né, que tem cachorro de estimação, não é na casa 1, porque aqui quem mora é o norueguês. Na casa 2, cria-se cavalos, então também não é. Na casa 3, quem mora é o inglês, né? E na casa 4 pode ser, na casa 5 também pode ser. Então, eu vou escrever isso aqui no rascunho. Vou botar o sueco aqui na casa 4 e na casa 5 e botar aqui também animal. Bom, então coloquei a dica 2 aqui, sueco aqui possivelmente na casa 4, sueco aqui possivelmente na casa 5. Na casa 5 também pode ser dinamarquês, né? A gente colocou aqui. Cachorros podem estar na casa 4 ou na casa 5. Bom, dica número 3. Eu não vou riscar aqui por enquanto porque a gente ainda não tem certeza de nada. O dinamarquês bebe chá. Aqui não é dinamarquês. Aqui também não. E aqui também não, porque aqui eles bebem outras coisas. Então o dinamarquês ele pode estar na casa... bebendo chá na casa 2 ou 5, eu já botei, né? Essa dica já foi. A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros. Aqui fuma-se Dunhill e aqui cria-se cavalos. Então, isso só pode estar acontecendo na casa 3, 4 ou 5. Né? A pessoa que fuma Pall Mall e cria pássaros. Então, eu vou escrever aqui, ó. Pall Mall na casa 3, 4 e 5. E vou botar aqui pássaros também na casa 3, 4 e 5. Bom, então coloquei aqui o cigarro Pall Mall na casa 3, 4 e 5. E os animais pássaros também. 3, 4 e 5. Continuando, então. O homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos. Esse aqui não fuma blends. Esse aqui pode fumar blends, desde que aqui tenham-se gatos. Então, vou escrever isso aqui. Então, tá aqui blend. Na casa 3, pode ser que ele fume blend também. Desde que na casa 4 crie-se gatos. Aqui a gente já sabe que não é. Então, dá pra botar blends aqui na casa 3 e os gatos aqui na casa 4. Coloquei aqui blends, gatos. E na casa 4, também pode ser que ele fume blends, caso tenha gatos na casa 3 ou na casa 5. E na casa 5 pode ser também que ele fume blends, desde que tenham gatos na casa 4. Então, vou escrever tudo isso aqui também. Bom, então coloquei aqui
Dica 12. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. Aqui não é. Aqui pode ser. Aqui também não dá pra ser, porque ali eles bebem outras coisas. Na casa 2 e 5, a gente não tem ainda cigarro nem bebida. Então pode ser uma pessoa que fume Blue Master e beba cerveja. Então vou escrever isso aqui também. Bom, a próxima dica fala que o alemão fuma Prince. Aqui não é. Nem na 1 nem na 3, porque já tem nacionalidade. Então pode ser na 2, na 4 ou na 5. Vou colocar isso aqui também. Bom, então coloquei aqui alemão e Prince na casa 2, 4 e 5. Tá ficando com uma lista, né, na verdade. Não tô conseguindo separar direitinho, mas a gente tem aqui as listas do que pode ser em cada casa, né? Bom, por fim, dica 15. O homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. A casa 1 não fuma blends, não pode ser. Pode ser a casa 2, caso eles bebam água aqui. Tem blends aqui. Casa 3 também pode ser, desde que bebam água aqui. Na 2, porque aqui já vi que não bebe. Também pode ser na 5. Não, na 5 não tem como ser. Porque a 5 é vizinha de quem bebe café. Então aqui, já vou tirar blends aqui da casa 5, não pode ser. Na casa 2 pode ser, desde que aqui beba água. Então vou colocar aqui água. Aqui pode ser, desde que aqui bebam água. Aqui blends, caso bebam água aqui na casa 3, não é porque já é leite, então aqui também não pode ser também. Só se beberem água aqui. Então aqui pode ser. Vou escrever tudo isso aqui então. Bom, então eu risquei aqui o blend de 2 possibilidades e coloquei, escrevi aqui. E a gente vê que na casa 1 só sobrou opção de água e de gatos. Então a gente pode assumir que aqui na casa 1 se bebe água e o animal são os gatos. Vou colocar isso aqui. Tá, então recapitulando, a gente viu aqui então a casa 1 então tá completa. Casa amarela, norueguês, bebe-se água, fuma-se Dunhill, tem gatos. Agora, olha só, a dica 15 e a dica 10 fala: o homem que fuma blend vive ao lado do que tem gatos. O homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. Então, com certeza, o cigarro, o blends, é aqui na casa 2. Então, vou colocar isso aqui e eu vou riscar o blend das outras casas, porque não pode ser. É na casa 2. Bom, risquei aquelas dicas então que eu falei, aqui a 10 e a 15. Olha só essa dica que a gente tem aqui também. A 13, o alemão fuma Prince. Onde que eu tinha colocado o alemão aqui? Coloquei na casa 2, 4 e 5. Na casa 2, a gente já sabe que fuma blends, então não pode ser o alemão aqui mais. Então sobrou aqui para a casa 2 o dinamarquês, que é a opção que a gente tem. Então vou colocar aqui que o dinamarquês está na casa 2. E já vou aproveitar para colocar o chá, porque aqui está escrito que o dinamarquês bebe chá. Aqui na dica 3. Olha só o que a gente tem aqui agora. A gente tem todas as bebidas já, exceto por uma, né? Que é a cerveja que ficou faltando. Então significa que na casa 5 bebe-se cerveja. E a gente também sabe que quem bebe cerveja fuma Blue Master. É aqui a dica número 12. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. Então lá na casa 5 eu vou colocar o Blue Master e a cerveja. E vou riscar essa dica aqui. Ó, então a gente já sabe aqui. Casa 1 a gente já sabe tudo. Casa 2 a gente já sabe tudo. A gente já sabe todas as bebidas. Voltando aqui de novo então para a dica 13. O alemão fuma Prince. O fumante de Prince só pode estar na casa 3 ou 4. Porque nas outras casas a gente já tem cigarros. Só que na casa 3 quem mora é o inglês.
Então, a casa 4 com certeza é do alemão que fuma Prince. Então, eu vou colocar essas informações ali. Bom, agora o nosso problema está quase todo resolvido, né? A gente já sabe aqui a casa 1 inteira, a casa 2 inteira, já sabe todo mundo que bebe o quê. Só sobrou aqui um cigarro, né, para entrar aqui. Por eliminação, o único cigarro que sobrou é o Pall Mall, que vai entrar aqui na casa 3. E só sobrou uma nacionalidade. Então, por exclusão também, o sueco é o que mora na casa 5. Bom, mais uma vez então aqui, ó, dica 2, o sueco tem cachorros como animais de estimação. E o homem que fuma Pall Mall cria pássaros. Então vamos lá. O homem que fuma Pall Mall cria pássaros. E o sueco tem cachorros como animais de estimação. Aqui, cachorrinho. Olha só, então, o que a gente tem aqui? A gente já tem todas as informações, né? Isso aqui não precisa mais. Casa 1. Mora o norueguês, bebe água, fuma Dunhill, cria gatos. Casa 2 mora dinamarquês, bebe chá, fuma blends, cria cavalos. Casa 3 mora o inglês, bebe leite, fuma Pall Mall, cria pássaros. Casa 5 mora o sueco, bebe cerveja, fuma Brewmaster e tem cachorros. Só sobrou a casa 4 sem animal de estimação. Portanto, a casa 4 é a casa que cria peixes. E ficou daquele jeito ali, então, o nosso problema. A gente usou todas as dicas e conseguimos solucionar. Nosso objetivo inicial era esse, era descobrir quem criava peixes. Bom, e agora que o nosso problema está solucionado, para que eu fiz esse vídeo, né? E o que eu quero introduzir com esse problema? Esse problema ele foi usado aqui para apresentar na prática o conceito de raciocínio dedutivo. O que é o raciocínio dedutivo? É um raciocínio que você utiliza para chegar a determinada conclusão, que você parte de premissas mais gerais e você vai, a partir dessas premissas, né, essas premissas elas vão te orientar na direção de uma conclusão. E o que isso implica? Isso implica que você, para você chegar numa conclusão válida, você tem que se utilizar de premissas que sejam válidas. O que isso significa aqui? Por exemplo, logo no começo do nosso jogo aqui, ele fala que o norueguês mora na primeira casa. Ok, então o norueguês mora na casa 1. E depois ele fala, o norueguês mora ao lado da casa azul. Então, a gente... quais são as premissas que a gente está utilizando? De que o norueguês mora na primeira casa, e que, portanto, o norueguês mora na casa 1. A gente também está partindo da premissa de que a casa ao lado da casa 1 só pode ser a casa 2, e que se o norueguês mora do lado da casa azul, ele mora do lado da casa 2, logo a casa 2 é azul. Então, a gente se usou de algumas premissas, essas premissas são válidas, então elas vão nos direcionando para uma conclusão que vai ser válida também. E aí eu fiz esse vídeo para introduzir esse conceito de raciocínio dedutivo. Esse jogo ele é todo feito com base nesse raciocínio dedutivo. O tempo todo a gente vai se usando de premissas, e essas premissas têm que ser válidas para a gente chegar numa conclusão. Se eu tivesse interpretado aqui alguma coisa diferente, tivesse usado uma premissa diferente do que está escrito, eu não chegaria a essa conclusão, eu não conseguiria solucionar esse problema. Então, o raciocínio dedutivo aqui ele se aplica dessa forma. Esse problema ele é todo com base nessas deduções que vão sendo tiradas.
E aí eu fui para isso que eu queria falar, esse conceito que eu queria introduzir. E é isso. Nesse jogo, então, o conceito que fica bem claro é o conceito de raciocínio dedutivo.